Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2024, segunda fase, sobre por que o monóxido de carbono é tão perigoso. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são equilíbrio químico, mais especificamente princípio de Le Chatelier, número de oxidação, catalisador e estequiometria. Mas antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Bom, a questão é a seguinte. Ela tem o item A, o item B e o item C. O motor de um automóvel produz monóxido de carbono a taxa de aproximadamente 200 gramas de monóxido de carbono por hora. O monóxido de carbono é tóxico, pois compete com o oxigênio para se ligar à hemoglobina, Hb, formando a carboxihemoglobina, que impede o transporte de oxigênio pela oxihemoglobina, HbO2. Por esse motivo, em alguns países, é comum a instalação de sensores para a detecção de monóxido de carbono em garagens fechadas. Cabe destacar que esse gás não reage com o oxigênio atmosférico em condições normais, de modo que o monóxido de carbono pode se acumular e atingir concentrações letais. Então, esse é um problema do monóxido de carbono. Vamos lá. Item A. Explique com base no equilíbrio a carboxihemoglobina mais o oxigênio reage formando a oxihemoglobina e liberando o monóxido de carbono. Porque o tratamento para a intoxicação por monóxido de carbono é administrar oxigênio em altas concentrações aos pacientes. Bom, então vamos pegar essa equação química aqui, que nós temos aqui, né? Ele fala que o tratamento para intoxicação por monóxido é administrar oxigênio em alta concentração. Por quê? O princípio de Le Chatelier explica isso aqui de forma clara. Se você adiciona reagente, você desloca o equilíbrio para o lado do produto. Essa é a explicação. Aqui eu estou adicionando alta concentração de oxigênio. Então, o oxigênio vai pegar e vai substituir esse monóxido na hemoglobina. E aí, esse monóxido de carbono está aqui na forma livre e vai ser expelido. Ele vai sair do organismo na forma gasosa. E aí, ele forma oxihemoglobina. Por isso que é importante você fazer a aplicação do oxigênio. Tá? Quanto antes você fizer isso num paciente intoxicado, maior a chance de ele sobreviver. Porque aí você vai estar, quanto maior for essa concentração de hemoglobina oxigenada no sangue do paciente, maior vai ser a capacidade de oxigenação dos tecidos, implicando em uma recuperação mais rápida do paciente. Então os tecidos deles vão ser oxigenados novamente, porque a hemoglobina está no sangue e ela circula pelo corpo. E aí você vai oxigenando, você vai levando oxigênio para os tecidos e vai eliminando o monóxido de carbono do organismo, que é um gás extremamente tóxico. Esse é o motivo de você ter que aplicar altas concentrações de oxigênio. Coloquei aqui, segundo o princípio de Le Chatelier, a adição de oxigênio, que é o nosso reagente, desloca o equilíbrio para o lado dos produtos, levando à formação de oxihemoglobina e diminuindo a concentração de carboxihemoglobina. Beleza? Essa é a explicação. Tranquilo? Então vamos lá. Indo agora para o item B. Uma forma de detectar o monóxido de carbono é pelo uso de um sensor colorimétrico. Esse sensorzinho aqui a FUVEST forneceu na prova. Então, quando a concentração de monóxido de carbono é elevada, essa manchinha aqui, ela se torna escura, que é o que ele fala aqui, detector de monóxido de carbono. A mancha escura indica perigo. Então, quando ela está escura, significa que a concentração de monóxido de carbono é elevada. E aí, o local deveria ser abandonado, você deve ventilar, deixar arejar esse ambiente para que essa concentração de monóxido de carbono ela diminua. Ele vai explicar aqui, ó. Quando exposto ao monóxido de carbono, um dos sais presentes no sensor sofre redução, mudando de cor, enquanto que o monóxido de carbono é oxidado a dióxido de carbono, conforme representado a seguir. Então, ela te forneceu a equação química. Então, a equação química é a seguinte: o monóxido de carbono, você tem aqui o sal na forma oxidada. Quando a concentração de monóxido de carbono é elevada, você forma o dióxido de carbono e o sal passa para a forma reduzida. É essa reação aqui
que está acontecendo. Então o sal está aqui, ele entra em contato com o monóxido, e aí ele fica escuro, o sal muda de cor, e aí o monóxido de carbono ele é oxidado, que é o que ele comenta aqui, ok? Ele vai querer saber o quê? Com base no processo descrito e na reação apresentada, é correto afirmar que o sal atua como catalisador da reação de oxidação do monóxido de carbono a dióxido de carbono? Justifique a resposta. Então, o que a gente pode ver aqui, dei uma ampliada aqui na equação química para nós discutirmos. Ele quer saber se o sal vai atuar como catalisador. E pela equação química, e pelo que ele descreve aqui, o sal não vai atuar como catalisador. Por quê? Aqui nós temos o sal, ele está reduzindo, e o monóxido de carbono ele está sendo oxidado, que é o que ele fala aqui. Para confirmar isso, vamos calcular os números de oxidação do carbono no monóxido de carbono e o número de oxidação do carbono no dióxido de carbono. Então, aqui no monóxido de carbono, o número de oxidação do carbono é mais 2. Por quê? Porque eu só tenho um oxigênio. O número de oxidação do oxigênio é menos 2, nesse caso aqui. Okay? Aqui não é um peróxido nem um superóxido, então aqui o número de oxidação desse carbono é menos 2. Como aqui não tem carga, para essa conta dar zero, quanto tem que ser o número de oxidação do carbono? Tem que ser mais 2, porque mais 2 com menos 2 dá zero. O número de oxidação do carbono é mais 2 no monóxido, e no dióxido, se cada oxigênio tem um número de oxidação de menos 2, só que aqui eu tenho 2 oxigênios, então isso aqui vai dar menos 4. Como aqui não tem carga, a soma dos números de oxidação tem que dar zero. Para isso aqui dar zero, o número de oxidação do carbono tem que ser mais 4, porque mais 4 com menos 4 vai dar zero. E aí nós temos isso aqui. A variação de mais 2 para mais 4 do número de oxidação indica que está ocorrendo aqui uma oxidação mesmo, como ele comenta aqui. Tá? Então, se houver um composto onde está aumentando o número de oxigênios, é porque está sendo oxidado. Então aqui eu tenho oxigênio. Passei para 2, então também é um sinal de que está ocorrendo a oxidação do carbono. Ele está sendo oxidado. Aqui nós temos o sensorzinho, tá? Então é isso aqui que está acontecendo. Quando a concentração de monóxido é baixa, ele está dessa cor aqui original. Quando a concentração de monóxido é alta, é o sal que muda de cor. O sal é reduzido, mudando de cor, ficando nessa cor escura. E aí é onde está o perigo. A mancha escura indica o perigo. Para responder aqui o que ele pergunta, se é correto afirmar que o sal atua como um catalisador, isso aqui está incorreto. Então, é incorreto afirmar que o sal atua como um catalisador. Por quê? Porque qual que é a função do catalisador? O catalisador é um composto que aumenta a velocidade da reação, porém ele não é consumido no processo. Ele pode, o catalisador é uma substância usada numa etapa do mecanismo, porém ele será regenerado na outra etapa. Okay? Ele pode participar da reação, mas no final ele vai ser regenerado a forma que ele era no início. E aqui, como o sal ele está passando da forma oxidada para a forma reduzida, isso aqui é uma reação de oxirredução, como a gente comprovou. Se ele está passando da oxidada para a reduzida, o sal está reduzindo e o monóxido de carbono está oxidando, então isso aqui é uma reação de oxirredução. Não é um processo de catalisador envolvido aqui. Isso aqui é incorreto afirmar que o sal atua como catalisador. Ok? Porque o catalisador ele aumenta a velocidade da reação sem ser consumido. Ele, da forma que ele está no início, ele vai aparecer no final. E aqui não, você tem a forma oxidada passando para a forma reduzida. Então isso aqui é incorreto. Ok? Agora, só para falar um pouquinho de catalisador, isso que a gente acabou de comentar, coloquei aqui 3 gráficos para a gente dar uma olhada. Como que o catalisador age? Então você tem aqui a curva preta, sem a reação ocorrendo sem a presença de catalisador, tá? Aqui eu tenho uma reação que é exotérmica, porque a energia do produto ela está abaixo da energia do reagente, a energia do produto ela está abaixo da energia dos reagentes. Então, calor está sendo liberado, é uma reação exotérmica. Para a reação acontecer, eu tenho que superar essa energia de ativação, tá? E a energia de ativação. Então, sem catalisador, a energia de ativação é mais alta. Então, eu preciso mais energia para superar essa energia de ativação. Quando eu coloco o catalisador, a reação com o catalisador, a energia de ativação ela é menor. Então, aqui é a energia de ativação com o catalisador,
aqui é a energia de ativação catalisador. Ela é muito mais alta sem o catalisador. Em qual dessas reações, com ou sem catalisador, eu vou atravessar essa barreira energética, eu vou superar essa energia de ativação mais rápido. Eu vou superar essa energia de ativação mais rápido na reação catalisada. Por isso que ela acaba aumentando a velocidade da reação. O catalisador me dá um caminho alternativo para eu chegar no produto. E é por isso que a reação se torna mais rápida. Coloquei aqui mais um gráfico para a gente ver. Aqui eu tenho o cis-but2-eno virando trans-but2-eno. Percebam que aqui ele usa o iodo como catalisador. O iodo aparece no início, iodo aparece aqui no final. Então, o iodo é o catalisador da reação. Aqui eu tenho também uma reação que é exotérmica. Tá? Você vê que a energia do produto está abaixo da energia do reagente. Ok? Então, essa reação libera calor. E o que a gente tem aqui é o cis-but2-eno virando trans-but2-eno. Por que essa estrutura cis ela é mais instável? Ela é uma estrutura que tem energia maior do que a trans. Porque esses dois grupos metilas do mesmo lado que são volumosos, eles acabam causando uma certa repulsão e isso aumenta a energia da molécula. Quando você passa para a forma trans, essas metilas estão em lados opostos e aí do lado dessa metila, você tem um hidrogênio. Do lado dessa metila, você tem um hidrogênio, que é um grupo pequeno, que não é tão volumoso que nem a metila. Então, isso diminui a repulsão à forma trans. Por isso que a energia, ela dá uma diminuída. Você fica numa forma mais estável, que é a forma trans. Ok? E aí, quando a gente analisa, aqui, ó, essa daqui é a curva sem o catalisador. Olha o tamanho da barreira energética que eu tenho que superar para chegar aqui nos produtos. Enquanto que na reação catalisada, que é essa curva vermelha, a energia de ativação ela é menor. E aí, por isso que eu vou chegar nos produtos de forma mais rápida. Tá? E a gente pode ver aqui que o mecanismo da reação ele é alterado. Então aqui ela sofre um mecanismo, a reação sem catalisador ela passa por um certo mecanismo. Quando você usa o catalisador, o mecanismo da reação ela se altera. E aí, como a energia de ativação ela é menor, você chega mais rápido no produto. Né? Aqui é o progresso da reação. É conforme o tempo vai passando até você chegar do reagente até o produto. Essa energia sendo menor, você vai chegar mais rápido no produto. Mesma coisa que você imaginar. Bom, eu preciso chegar desse lado do morro, indo por esse caminho, onde eu vou chegar mais rápido do outro lado do morro? Indo por esse caminho, ou eu vou chegar mais rápido do outro lado do morro, indo por esse caminho? É claro que esse caminho vai me levar para o outro lado de forma mais rápida. Essa aqui é a função do catalisador. Ele vai te dar um caminho alternativo para você chegar no produto. E ele, da mesma forma que ele é no início, ele vai estar no final. Nessa questão, não. Você tinha o sal na forma oxidada passando para a forma reduzida. Isso aqui é uma reação química acontecendo. Aqui não. O iodo, ele age aqui como catalisador. Por quê? Porque ele é iodo no início e ele é iodo no final da reação. Ok? E aí tem mais um gráfico aqui rapidinho para a gente discutir. Isso daqui é uma questão de vestibular, onde a questão pede para você identificar entre esses dois produtos e entre esses dois reagentes, quais são as curvas catalisadas e quais são as curvas não catalisadas. Então aqui no eixo X você tem o tempo, em unidades arbitrárias, pode ser em hora, minuto, segundo, dia, qualquer unidade de tempo. E aqui você tem a concentração dos reagentes e produtos. Qual dessas curvas, 1 e 2, é da reação catalisada, para a formação de produto? E aqui, qual dessas curvas 3 e 4 é para a reação catalisada em relação aos reagentes? Tá? Então, se a gente analisar aqui, ó, a curva 2, ela só entra em equilíbrio a partir do momento que ela está reta. Tá? Então, a curva 2 ela vai entrar em equilíbrio mais ou menos aqui em 3. E a mesma coisa para os reagentes. Então, o reagente 3 ele só vai entrar em equilíbrio aqui. É isso que a gente tem. A curva 2 e a curva 3 são para as reações não catalisadas, porque ela demora mais para atingir o equilíbrio. Agora, quando a gente analisa a curva 1 e a curva 4, a gente pode ver que o equilíbrio ele começa a ficar reto a partir de 1,5 aproximadamente. Então, quem está atingindo o equilíbrio mais rápido? As curvas 1 e a curva 4. Então, a gente sabe que a curva 1 e a curva 4 são a reação catalisada, porque ela está chegando no equilíbrio antes do que as curvas 2 e 3, que está chegando no equilíbrio, está atingindo o equilíbrio aqui no tempo 3.
Isso aqui é um exercício de vestibular cobrando isso também. Beleza? Vamos lá, vamos para o item C agora. Item C. Suponha que um carro foi deixado ligado em uma garagem com 6 metros de comprimento por 4 metros de largura e 2 metros de altura, sem ventilação. Quantas horas levaria para a produção de monóxido de carbono atingir a concentração tóxica de 10 mg por litro? Justifique a sua resposta mostrando os cálculos. Percebam que a concentração tóxica é 10 mg por litro. Então, nós vamos calcular o volume desse galpão, dessa garagem, porque ele deu as dimensões, então nós vamos ter que calcular esse volume da garagem, porque depois nós vamos relacionar isso aqui com a concentração tóxica. Nós temos aqui a garagem, vamos supor, 6 metros de comprimento, vamos calcular o volume. O volume de um prisma é lado vezes lado vezes lado, ou área da base vezes a altura. Então, nós temos aqui comprimento 6, a largura 4 metros e a altura 2 metros. A área da base vezes a altura, é lado vezes lado vezes lado. Então, 6 vezes 4 vezes 2. Então, 6 vezes 4, 24 vezes 2, 48. E aí, metro vezes metro, metro ao quadrado, vezes metro, metro cúbico, que é a unidade de volume. Então, isso aqui vai me dar 48 metros cúbicos, ok? Só que aqui a concentração tóxica está em litros, então nós vamos ter que pegar esse metro cúbico, que é volume, e transformar isso daqui para litros. Então, nós sabemos que 1 metro cúbico são 1000 litros. Como eu quero obter litro, eu deixo aqui o litro em cima e coloco o metro cúbico embaixo. Então, 1000 litros é 1 metro cúbico. Então, 48 metros cúbicos vão ser quantos litros? Aqui vai ficar 48 metros cúbicos, porque aqui metro cúbico cancela com metro cúbico e eu chego na unidade de litros, que é o que eu quero trabalhar aqui. 1000 vezes 48 vai dar 48.000 litros. Esse daqui é o volume dessa garagem. Beleza, temos aqui o volume dela e aí precisamos chegar aqui no tempo. Ele quer saber quantas horas. Ele dá aqui a informação no enunciado que 200 gramas de monóxido de carbono é produzido por hora por um motor de automóvel. Aqui está onde a gente quer chegar, 200 gramas por hora. E aí, nós temos essa informação aqui. 10 miligramas em 1 litro é a concentração tóxica. Só que eu não tenho 1 litro, eu tenho 48.000 litros. Então, se 1 litro em 10 miligramas é a concentração tóxica, tá? Isso aqui poderia estar em 10 ppm. Então, 10 ppm também é a concentração tóxica. Só que ele já deixou 10 miligramas por litro. Se eu tenho 1 litro, para eu ter 1 litro, eu tenho uma concentração tóxica de 10 miligramas de monóxido de carbono. Se eu tenho 48.000 litros, qual que é a proporção? Eu vou colocar aqui 10 miligramas, está para 1 litro, tá? Porque aí litro vai cancelar com litro e eu vou ter aqui a quantidade que eu precisaria ter de miligramas nesses 48.000 litros. Só que aqui eu vou fazer de uma vez só, eu vou usar análise dimensional para fazer essa conta de uma vez só, e aí eu posso cancelar várias coisas ao mesmo tempo. Para eu fazer essa conta, eu iria fazer 3 regras de 3. Então é muito mais fácil usar análise dimensional e cancelar tudo de uma vez só. Só que eu não quero em miligramas, eu quero em gramas, porque ele fala que é 200 gramas, o motor de automóvel produz 200 gramas de monóxido de carbono por hora, e aqui está em miligramas. Então eu vou fazer a conversão de miligramas para grama, porque aqui eu faria uma regra de 3, aí para converter para grama eu faria outra regra de 3, e depois para transformar para hora eu faria uma outra regra de 3. Então eu precisaria aqui de 4 regras de 3, na verdade, se eu contar isso aqui. Aqui a gente vai fazer tudo numa conta só. Tá? Eu ainda poderia ter inserido isso aqui nessa análise dimensional, mas eu achei que ia ficar muita coisa. Tá? Mas eu poderia ter feito isso aqui numa conta só. Então, o que eu sei aqui? Que para transformar para grama, eu sei que 1 grama são 1000 miligramas. Então, 1000 miligramas, porque aí eu vou cancelar miligrama com miligrama. 1000 miligramas é 1 grama. Então, já eliminei a unidade de miligrama, já eliminei a unidade de litro. Só que agora sim nós queremos chegar na hora. Eu sei que é 200 gramas de monóxido de carbono é produzido em 1 hora por um motor de automóvel. 200 gramas, como eu quero chegar em horas, a hora vai ficar em cima e a grama vai ficar embaixo, porque aí eu vou cancelar grama com grama. Eu sei que 200 gramas são liberadas por um motor em 1 hora. E aí a vantagem disso é que eu fiz uma conta só e eu vou cancelando as unidades. Litro cancela com litro, miligrama cancela com miligrama, e grama cancela com grama. E aí eu cheguei no tempo em horas.
Se ele quisesse em minutos, o que eu ia fazer? Bom, eu ia fazer aqui, 1 hora são 60 minutos. Se ele quisesse em segundos, eu ia fazer aqui 1 hora são 3.600 segundos. Eu ia fazer mais uma conta. A vantagem aqui é essa. E qual que é a outra vantagem aqui? Eu posso cancelar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Eu posso cancelar esse zero com um zero daqui. E aí quem sobrou no numerador? Sobrou só o 48, porque aqui ficou 1, aqui é 1, aqui é 1. No denominador, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 20. Então, 48 dividido por 20. Então, se eu tenho 48 dividido por 20, se fosse 48 dividido por 2, seria 24. 48 dividido por 20, isso aqui vai me dar 2,4. Tá? Eu posso pegar aqui, esse 20 eu posso colocar como 2 vezes 10 a primeira, e aí 48 dividido por 2 dá 24. Esse 10 a primeira, ele some como 10 a menos 1. E aí 24 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 2,4. Qual que é a unidade? É hora. Então é isso aqui que a gente vai chegar. 2,4 horas. Então, quantas horas levaria para a produção de monóxido de carbono atingir a concentração tóxica de 10 mg por litro? Demoraria 2,4 horas. Então, isso aqui daria para inserir essa análise dimensional aqui ainda. Eu achei que ia ficar muita coisa. Mas dava para ter inserido e a gente fazia tudo numa paulada só. Mas é muito mais prático aí usar a análise dimensional. Beleza? Então, uma questãozinha da FUVEST também bem interessante. Trata de um problema que acontece algumas vezes a gente vê no jornal, pessoas que acenderam aí um aquecedor e aí ficaram num ambiente onde você foi aumentando essa concentração de monóxido de carbono e aí as pessoas acabaram morrendo. Eu lembro que acho que foi mais ou menos na época da pandemia, que aqui em Santo André apareceu no jornal que acho que alguns integrantes da família acabaram morrendo na época do frio por causa do aquecedor. O que aconteceu? A concentração de monóxido de carbono no ambiente, no quarto fechado com o aquecedor, ela chegou num nível onde acontece o que foi discutido nessa questão. A concentração ficou elevada, e quando a concentração é elevada, a pessoa desmaia primeiro, e aí, como você vai ter falta de oxigênio, só vai circular no seu sangue aí a carboxihemoglobina, o seu organismo ele não vai ser oxigenado, e aí a pessoa acaba falecendo. É isso que acontece, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se acharam interessante, né? A questão da FUVEST é sempre uma questão da FUVEST, sempre bem interessante, bem contextualizado. Eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem dentro do estudo da química. Essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!